Paz do Senhor para todos. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz, em nome de Jesus, nesse trecho da palavra de Deus: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto das portas das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo do Senhor descia de uma vez ou de vez em quando, e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca ou a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca ou a sua cama e começou a andar. Então, aqui está a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar pedindo a Deus uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amado e querido Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta casa de oração para louvar, engrandecer e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado, e por tudo que o Senhor é, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Te pedimos perdão de nossos pecados, te pedimos que venha fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé e aumentar a nossa fé cada vez mais em ti, em tua palavra, para que tudo concorra e seja conforme a tua vontade. Nos perdoa, nos abençoa, fala conosco, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. Podeis assentar, meu irmão, minha irmã. O tema que nós queremos meditar, ou o assunto que nós queremos falar com você nessa noite, é baseado numa pergunta que está nesse texto da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. O tema é: o que fazer para vencer? O que fazer para vencer? Quando nós lemos uma história como essa, quando nós meditamos na palavra de Deus, e vemos um caso como esse, de um homem que estava há 38 anos enfermo, mas apesar de estar há 38 anos enfermo, ele mesmo assim esperava a cura, a libertação, a visitação e a graça de Deus na vida dele. Nós temos muito que aprender com um caso como esse. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que Deus inspirou, moveu, mandou, orientou e falou para ser escrito na sua palavra, foi escrito para nos ensinar como povo de Deus. Então, que lições nós podemos tirar do caso deste paralítico que estava há 38 anos doente, mas que finalmente chegou o dia da sua cura e da sua libertação? O que podemos aprender biblicamente? Quando nós paramos para analisar essa pergunta, o que fazer para vencer, nós percebemos que muitas pessoas diariamente têm a sensação, nas suas lutas, nos seus embates, nas suas dificuldades da vida, que estão lutando sozinha.
E, na verdade, muitos estão mesmo. Muitos estão enfrentando aí o desemprego, a enfermidade, a solidão, não é? As suas crises, as suas depressões, sozinho. Porque não tem com quem contar, não tem com quem ele possa ajudar. Muitas pessoas estão sentindo essa sensação e muitas não estão apenas sentindo, estão realmente vivendo essa situação. A verdade é que, quando nós vemos um caso como esse, quando nós lemos na palavra de Deus a cura desse homem, nós aprendemos que, na verdade, nós não precisamos lutar sozinho. Que se nós verdadeiramente buscarmos a Deus, Ele nos ajudará. Jesus disse que aqueles que entregam a sua vida a Ele, nunca estarão sozinhos. Por isso que ele fez um convite em Mateus capítulo 11, quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele demonstra, nesse texto de Mateus, que quando nós depositamos a nossa vida nele, quando nós colocamos e entregamos a nossa vida, os nossos problemas, a nossa necessidade nas mãos dele, nós podemos contar com ele dia a dia nas nossas vidas. Neste momento, nós vamos aprender juntos com a história desse paralítico o que fazer então para vencer quando Jesus está conosco ou quando nós deixamos Jesus cuidar da nossa vida. Veja que esse paralítico, ele para alcançar a vitória que ele tanto almejava, há 38 anos buscava, ele deu 3 passos para vencer aquela enfermidade, para vencer aquela paralisia e para alcançar a bênção de Deus. E é isso que nós vamos analisar agora e meditar neste momento. O primeiro passo que ele deu para alcançar a vitória, para vencer aquele embate que ele estava há 38 anos buscando a cura da parte de Deus, o primeiro passo foi que ele precisou aceitar ajuda. Ele precisou aceitar ajuda. Porque no verso 7 diz assim, ó, Jesus perguntou a ele o que ele estava fazendo ali. E ele disse para Jesus: Senhor, é o seguinte, quando o anjo desce e mexe as águas, quando eu vou pular, alguém já pulou dentro das águas na minha frente. E por que ele falou isso? Porque lá em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, aonde havia uma crença que um anjo, de vez em quando, não se sabe quantas vezes, descia sobre aquele poço e mexia as águas. E quando esse anjo mexia as águas, a primeira pessoa, seja lá qual fosse a enfermidade, que pulasse nas águas no momento em que o anjo mexia, segundo eles acreditavam, essa pessoa era imediatamente curada. Mas esse anjo mexia apenas uma vez e só uma pessoa era curada. Então imagine naquela época a situação daqueles que estavam enfermos. E João diz que lá, perto do poço, ou ali ao redor do poço, tinha tudo quanto é tipo de gente enferma. Tinha surdo, tinha mudo, tinha cego, tinha aleijado, tinha tudo quanto é tipo de pessoas com defeito físico, com doenças. Todos estavam ali esperando uma oportunidade de ver a água mexer e mergulhar para sair das águas curado. Então imagine, né? Imagine, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que tem tanto enfermo, tivesse um lugar que acontecesse isso. Qual o tamanho da fila que não estaria lá, hein? Quanta multidão não estaria lá? Mas lá na época de Jesus, estava acontecendo isso. Aí Jesus chegou e perguntou àquele pobre coitado que estava ali, esperando uma chance de pular dentro do tanque para ser curado. Agora veja, ele era paralítico, ele não tinha condição de se jogar no tanque. Mas também ele revela
que ele estava ali, tanto esperando a cura, como esperando uma alma caridosa, certamente com muita força, com muito vigor, que visse as águas se mexendo e pegasse ele e jogasse dentro do tanque. Aí quando Jesus pergunta a ele, ele diz assim: Senhor, eu estou aqui esperando as águas se mover para pular dentro do tanque, ou para ser jogado dentro do tanque, mas não tenho ninguém que me ponha no tanque. Então quer dizer, ele tinha esperança de ser curado, ele tinha fé para ser curado, ele acreditava no Deus de Israel que cura, mas ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Então, quando a gente para aqui nessa parte do versículo 7, nós aprendemos duas lições. A primeira, nesse texto lido, Jesus pergunta ao paralítico se ele quer ser curado. Parece uma pergunta clara, óbvia, mas não é. Por que não é? Porque quando nós analisamos os problemas da vida, nós descobrimos que muitos, mesmo precisando de ajuda, preferem manter o orgulho e esconder a necessidade. Não tem gente que é assim? Né? Está precisando de uma ajuda, às vezes está precisando de um conselho, está precisando de um apoio, está precisando de um ombro amigo, mas prefere se calar no seu orgulho, na sua soberba, a se humilhar, a pedir ajuda. Nós aprendemos isso na vida, e nós sabemos que tem gente assim. Um segundo ponto é que muitos, por medo também, ou por vergonha, preferem esconder o seu problema, a revelar que precisam de ajuda. Enquanto uns não confessam, não pedem por causa do orgulho, outros se retraem por causa da vergonha, da timidez, com medo de ser humilhado, com medo de ser mal compreendido. Esse homem estava ali, ele estava esperando a cura, mas ele precisou aceitar a ajuda de Jesus. Veja que Jesus podia ter chegado lá, olhado para ele e dito para ele: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Não, mas Jesus chegou e conversou com ele, porque Jesus estava esperando ele pedir ajuda, ele mesmo confessar com a boca dele que precisava de ajuda. Ele precisava falar. Aí aqui a gente entende porque muitas vezes tem gente que diz assim: eu não preciso ficar orando não, porque Deus já sabe o que eu vou pedir. Sim, Deus sabe o que você vai pedir. Mas o mesmo Deus que sabe o que você vai pedir, Ele te ordenou a pedir e a falar. Para que você entenda e compreenda que depende dEle. Para que você aprenda a pedir. Para que você aprenda a se humilhar. Para que você abra a sua boca e aprenda a falar com Ele. Então, esse homem, ele precisou de ajuda. Eu, você, nós, todos que estamos aqui, e os que nos ouvem, à distância ou perto, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Jesus disse: sem mim, vocês nada poderão fazer. Então, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Numa coisa ou outra, precisamos da ajuda de Deus. Nós dependemos tanto de Deus, que Paulo chega a dizer que nele vivemos, existimos e nos movemos. Então, veja a dependência do ser humano para com Deus. O homem não reconhece isso, mas isso é uma realidade. É tanto que a Bíblia diz assim: Senhor, Tu dai o fôlego às criaturas e elas vivem. Tu tira-lhes o fôlego e elas deixam de existir. Então veja, né? Isso dá a entender que Deus é tão poderoso que a vida na mão dele parece um interruptor que liga a lâmpada e que desliga a lâmpada. Basta apenas um estalo do dedo dele e a vida se vai. Ou basta apenas um estalo do dedo dele, né? Uma expressão humana que eu estou usando, que a vida aparece. Ele disse: haja luz no início e houve luz. Ele disse: encha-se os mares de enxames de peixe. E os peixes apareceram nos mares e encheram os mares. E ele disse: peixes pequenos e grandes. E apareceu tudo. Então a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que nós precisamos dele,
Porque ele faz com que a chuva caia sobre bons e ruins. E Jesus disse que ele levanta o sol sobre justos e injustos. Então esse homem, ele precisou aceitar a ajuda de Jesus. Também no mesmo texto, nós aprendemos que o segundo passo que ele deu é que ele precisou não só aceitar a ajuda de Jesus. Quando Jesus perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, Jesus estava se colocando à disposição dele. E ele entendeu isso. Mas ele precisava, além de aceitar Jesus, ele precisava obedecer a palavra de Jesus. Obedecer a Deus. Por isso há um velho hino no brado de júbilo que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque no obedecer há uma ação de fé. No obedecer há uma ação do coração em direção a Deus. Então veja, ele precisou obedecer a palavra. Por quê? Porque quando ele disse, Senhor, olha, eu estou aqui na beira do poço. Estou aqui todos os dias, esperando o anjo descer. E pelo que ele fala aqui no texto, parece, dá a entender que o anjo já tinha descido outras vezes e ele perdeu a oportunidade porque ele não podia se jogar dentro do tanque. Veja o que ele diz lá, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Porque antes que as águas se mexam, ou que alguém veja, ou que alguém sinta que a água vai mexer, já se joga dentro do tanque e eu fico para trás, porque eu não tenho ninguém para me colocar lá. Então, ele precisou aceitar a ajuda de Jesus, mas ele também precisou obedecer a palavra. Jesus olhou para ele então e não disse para ele, vem cá, eu vou te ajudar, vou te jogar dentro do tanque. Vem cá, vou te ajudar a andar até o tanque. Não. Jesus olhou para ele e a Bíblia diz assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja, a palavra de cura, a palavra de poder, a palavra de comando, aquela palavra que criou todas as coisas no início, porque Jesus estava lá no início. João capítulo 1, verso 1 ao 3 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas veio a existir por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então era o mesmo Criador que estava lá no início, estava ali na beira do tanque, diante da sua criatura. O Deus que permitiu e que fez o corpo daquele homem no ventre da sua mãe, e que permitiu, quem sabe, ele nascer aleijado, nascer com defeito físico. O Deus que conhece todas as coisas, que como diz o salmista, Senhor, tu me viste ainda sendo formado no ventre da minha mãe, ali estava o construtor e ali estava a criatura. Ali estava, vamos colocar assim, estava o mecânico e ali estava o carro. O carro estava com defeito, mas ali estava o mecânico que conserta. Ali estava a alma quebrada, aleijada, arrebentada, defeituosa, sofrida, machucada pela vida, mas ali também estava o Deus da glória, estava o Deus da graça, estava o Deus de amor, o Deus de providência estava ali para consertar a vida daquele que era inconsertável. Inconsertável. Ele estava ali para dar um jeito. Então aquele homem precisou então obedecer a Jesus. E ele disse, então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Quando a gente lê esse texto, a gente chega a duas conclusões. Aquele paralítico achava que só ficaria curado se entrasse no tanque. Jesus disse para ele, levante e anda. Ele disse, Senhor, mas não tem ninguém que me jogue lá dentro do tanque. Ele só via um meio de solução do problema dele. E não é assim com a gente, irmão. Quando a gente está com um problema, parece que a gente fica cego, a gente só vê uma solução, Eu acho que a saída é só se eu pegar a esquerda. Não tem jeito. Se eu pegar a direita, eu vou quebrar a cara. Não, a saída é pela esquerda. E às vezes a saída não está nem na esquerda nem na direita, está na ré. Dá uma ré aí que resolve o problema. Agora, o Deus que vê todas as coisas, ele vê toda a solução.
Jesus dá uma solução diferente. Manda ele se levantar e andar. Veja, ele disse, Senhor, não tem ninguém que jogue dentro do tanque. Jesus disse, não, rapaz, não é isso que eu estou falando, não, fique tranquilo. A solução do seu problema é outra. Levante e ande. Aí vocês prestaram atenção no texto, que Jesus mandou ele levantar e andar, e ele não reclamou para Jesus, não disse, Senhor, o que é isso? Eu não posso, eu sou paralítico, eu não posso andar há 38 anos. Você não vê isso no texto? Jesus deu a ordem a ele. Ele pensava que seria curado de uma forma, mas Deus tinha outra solução para ele. O que Jesus disse podia parecer um absurdo para o paralítico, mas resolveu o seu problema. Para vencermos, não basta apenas reconhecer a necessidade da ajuda de Deus. Precisamos estar disposto a andar segundo a palavra de Deus. É aqui que está a solução dos nossos problemas. Por isso que Paulo diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. O que é andar por fé? É andar segundo as promessas de Deus. Se Deus disse sim, vai acontecer o sim. Se Deus disser que não, vai acontecer o não. Se Deus disser, espere um pouco, eu espero um pouco. Se Deus disser, tome agora, eu estendo a mão e recebo. Se Deus disser, ore mais, persevere, eu tenho que orar e perseverar, porque no fim a bênção virá. A graça de Deus vai nos alcançar. Por isso que o Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você crê nisso? Você ainda crê nisso, irmão? Ainda crê nesse Deus que resolve, que alivia? O paralítico estava ali. Então veja, o primeiro passo que ele deu foi precisou aceitar a ajuda de Jesus. Ele recebe a ajuda de Jesus. O segundo passo que ele deu é que ele precisou obedecer a palavra. E ele obedeceu a palavra, ele acreditou. E o terceiro passo para fechar o ciclo de vitória dele foi que ele precisou vencer a desconfiança e crer em Jesus. Quantas pessoas não desconfiam de Deus? Quantas pessoas pensam, será? Se eu fizer realmente vai dar certo? Muitas vezes as nossas más experiências podem nos levar a desconfiar das pessoas e até mesmo de Deus. As más experiências que nós temos na vida, as ajudas que nós já aceitamos e foi um desastre para nós, os problemas que já enfrentamos e as soluções que buscamos, pensando que ia resolver os nossos problemas e quebramos a cara. Isso causa para nós, isso traz para nós desconfiança das pessoas que muitas vezes prometeram nos ajudar e na hora H nos abandonaram. E muitas vezes nós refletimos isso na confiança até em Deus, até no próprio Deus. Nós refletimos isso, desconfiamos dele. Por isso que nós precisamos aprender a lutar contra esse tipo de sentimento, repreender esse tipo de sentimento, de desconfiança de Deus. Repreender até mesmo a nossa própria incredulidade. Às vezes, vencer a nossa desconfiança de Deus, vencer a nossa incredulidade, é uma luta, mas nós precisamos bater o pé, bater o martelo, tomar a decisão que nós vamos confiar no Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós precisamos depositar a nossa fé em Deus e lutar contra esse sentimento. Foi o que o paralítico fez. Ele resolveu acreditar. Eu creio que, durante esse tempo que ele passou ali na beira do tanque, muita gente talvez tenha até tomado a iniciativa de ajudá-lo, mas não deu tempo. Talvez alguém passou ali, viu ele doente, a água mexeu, pegou ele no braço, quando foi jogar, rapaz, não dá mais, outro pulou na frente. E aí veio as decepções, veio as desilusões, mas a coisa assim mais interessante que eu acho quando eu leio esse texto é que a Bíblia em momento nenhum deixa transparecer que ele deixou de crer que seria curado.
38 anos, irmão. Não é 38 semanas, 38 dias. São 38 anos. Esse homem na esperança de que seria curado. O homem tinha tudo para duvidar de Jesus. Era paralítico há 38 anos e certamente foi muito rejeitado e até ignorado. Mas quando Jesus se manifestou a ele, revelou a ele a sua autoridade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, ele deixou a desconfiança de lado, entregou-se confiantemente a Jesus, aceitou a ajuda de Jesus, obedeceu a palavra de Jesus e recebeu a cura pela fé. E a Bíblia diz que quando Jesus disse ser curado, ele levantou, pegou a maca dele e começou a andar. E João até diz assim, e aquele dia era um dia de sábado. Por que será que tem essa nota? E aquele dia era um dia de sábado. Porque segundo os rabinos da época de Jesus, eles criaram leis e mais leis para proteger a guarda do sábado, eles estabeleceram uma lei lá que alguém não poderia carregar nem uma agulha de sábado, quanto mais uma maca ou uma cama. E que determinado tipo de curas estavam proibidas no sábado. Mas essa lei não foi Deus que criou. Isso não foi Deus que determinou. O sábado Deus criou para ser um deleite, um dia de alegria, um dia de louvor, um dia de glorificação, um dia de exaltação a Deus. O sábado, ele tem dois motivos pelo qual Deus o criou e ele existe. Primeiro motivo, nós guardamos o sábado porque nós acreditamos que Deus é o nosso Criador. E o segundo motivo, nós descansamos no sábado porque acreditamos que Deus é o nosso Redentor. Então, não teve dia melhor para Jesus curar aquele homem que há 38 anos estava doente do que no dia de sábado. Se o sábado é dia de festa, então, para que melhor festa para uma pessoa que está há 38 anos ser curado? Para que bênção maior? Então, Jesus mostrou que o sábado é um dia de alegria, dia de louvor, dia de cura, dia de libertação, dia de glorificação ao Salvador. E aquele homem, depois de 38 anos, por aceitar a ajuda de Jesus, por obedecer a palavra de Jesus e por vencer a desconfiança e crer em Jesus, ele finalmente foi curado. Amém? Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, acreditar, aceitar a ajuda de Jesus. Nós precisamos aceitar. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós precisamos obedecer a palavra. O crente tem que deixar essa mania de, eu não vou porque eu não estou sentindo. Eu vou porque eu senti um arrepio. Não é porque você está sentindo ou está arrupiado, não. Você tem que ir baseado na palavra. A palavra é a base pelo qual você lança a sua fé. Amém, irmãos? Jesus chegou na beira de um lago, lá estavam pescadores que pescaram a noite todinha, não pegaram um peixe, nem uma piaba, nem um tubarão, nada, nem uma baleia, pior ainda, mas nem uma sardinha caiu na rede. Eles estavam lá lavando a rede. Jesus chegou de manhã cedo, olhou para Pedro e disse, Pedro, pega a tua rede, vai para o teu barco e lança ao mar. Ele olhou para Jesus e disse, mestre, pescamos a noite todinha, não pegamos um peixe. Mas Pedro tinha fé, Pedro olhou para Jesus e é isso que nós devemos fazer, é assim que nós devemos agir. Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, eu pesquei a noite todinha, mas não peguei um peixe, mas sobre a tua palavra, confiando nesta ordem que tu está dando, neste mandamento que tu estás mandando, eu vou entrar no mar. E ele voltou para o barco, chamou os companheiros, pegou a rede, entrou no barco, lançou a rede, e quando ele lançou a rede, que puxou a rede, ele teve que chamar mais gente para ajudar ele, porque a rede estava arrebentando de muitos peixes. Você quer que sua rede arrebente? Você tem duas soluções, ou volta para casa com ela vazia, ou volta para casa com ela cheia. Quer voltar para casa com ela vazia?
desconfie de Jesus, não creia nele, fique argumentando com ele, fique arrumando desculpa, ele dizendo uma coisa para você e você tagarelando com ele, mas Senhor, talvez Senhor, quem sabe Senhor, fique, você é voltar de rede vazia. Agora você quer voltar de rede cheia, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a ter vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Você tem atitude? Uma das questões que muita gente que está assim atrapalhando a bênção de Deus na vida das pessoas é a falta de atitude, a ausência de atitude. Nós, nas mensagens que temos ouvido aqui, notadamente através do pastor Rivaldo, nós notamos que a pegada é firme. Se relacionar com Cristo é coisa de gente forte, é coisa de gente decidida. Tem que tirar a pedra para Lázaro ser ressuscitado? Vamos tirar. Tem que desamarrar Lázaro para Lázaro andar livre? Vamos desamarrar. É assim. Você vai para a beira do tanque de Betesda e aí você começa a desanimar, eu não consegui hoje, acho que eu não vou ficar mais aqui. Não é assim. Você tem que ter atitude. Você tem que saber o que quer. Então, muitas vezes nós temos repetido aqui, quem não confia em Deus, desconfia de Deus. Confia em Deus. E aí você vai conseguir, sim, realmente. Não consegue hoje, vai conseguir amanhã, mas vai conseguir. A palavra de Deus, ela está realmente firme. Ela não volta vazia. Mas ela faz o que agrada, ela produz o efeito que Deus quer, que agrada ao coração de Deus. Então, nessa noite, Deus falou ao seu coração, falou de uma maneira poderosa. Então, com toda certeza, gente que estava aí sentada à beira do caminho, gente que estava aí desanimando, recebeu uma palavra da parte de Deus que é para ser firme, ser objetivo, desejar a bênção, verbalizar a bênção. O que queres que eu te faça? Já pensou perguntar para um cego? Mas o cego vai dizer, mas Deus sabe que eu sou cego. Por que Deus quer que eu diga que eu quero ver? Porque Ele quer que você valorize a bênção que você está. É muito cômodo para muita gente ficar assim, não, Deus sabe o que eu quero. Não. Existe uma parábola que está registrada em Lucas 18, sobre o dever de orar e nunca desanimar. É isso que está faltando no povo de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Por que nós não estamos vendo tantos milagres quanto há algum tempo atrás, como estão os registros da palavra de Deus? Porque as pessoas, elas são muito hesitantes diante do tanque de Betesda, diante do próprio Senhor. E o que eu vou pedir para o Senhor? O que você quer realmente? Hoje Deus falou com você. Então aproveite. Não vá para a cama. Não transforme o seu travesseiro no inimigo. Mas faça o que o Espírito de Deus está sugerindo ao seu coração. Tenha atitude.
queres que eu te faça? Então você vai dizer para o Senhor, e vai dizer agora, nessa oração, você vai dizer: eu quero, Senhor. Reticências, eu não sei o que você quer, não sei o que você precisa. Eu só sei dizer que existe um pastor que dá o que nós precisamos. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Amém? Fale com Ele agora. Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela realmente mexeu com os nossos brios. Ela realmente foi na nossa vontade. Ela alcançou a nossa vontade, Senhor, e é assim, impulsionados por essa palavra, que nós nos colocamos diante de Ti. Tu sabes o que nós estamos precisando, Senhor, mas nós vamos verbalizar agora. Daqui a pouco estaremos orando pelos enfermos, pelas pessoas que fizeram pedidos de oração. Mas nesse momento de aplicação da palavra, Senhor, nós vamos já pedir algo para o Senhor. Quantas pessoas que estão preocupadas com a provisão financeira desta semana. Oh Senhor, Tu és Yahvé Jiré, o Deus da provisão. O Senhor é o nosso pastor, de nada sentiremos falta. E nós cremos, Senhor, que todos aqueles que estão cultuando com fé, com atitude, diante do Teu altar nesse instante, podem dormir tranquilos, porque amanhã, depois da renovação das misericórdias, os Teus filhos e as Tuas filhas terão grandes notícias. Em nome de Jesus Cristo, dá a provisão financeira para o Teu filho, dá a provisão alimentícia, dá a provisão espiritual. Enfim, Senhor, cura, liberta, faz obras grandiosas no meio do Teu povo, no meio da Tua herança. Em nome de Jesus Cristo, que também essa palavra tenha movido os brios, movido a vontade daqueles que estão indecisos, inclusive em voltar para os Teus braços, ó Senhor. Então, que nessa noite haja salvação, haja reconciliação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como aquele Teu servo, do qual eu ouvi a notícia hoje, de que ele estava distante do centro da Tua vontade, e ele foi movido, ele teve que parar o carro para chorar, falando contigo, e disponibilizar a sua vida para voltar para o centro da Tua vontade. Faz isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É com muita alegria que nós damos aí o nosso abraço aí para o nosso irmão de Suleme, pai do nosso diretor de liturgia de hoje,